Muito bom dia, avaliadores. Essa é a exposição da aula final, a disciplina de didática, referente à pós-graduação em energias renováveis, né? Que foi nos oportunada aí pelo FUNCAP, o Governo do Estado do Ceará, em parceria com instituições como o Centec, o IFCE, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará. Então vou tentar abordar aqui, certo, a instrumentação aplicada à produção de energia solar. Vamos tentar fazer aqui uma pequena pintura, né, desse tijolo aí, desse tijolo que sedimentou o longo caminho da história das ciências e das técnicas. Vamos começar pelo aspecto histórico, o aspecto conceitual dessa abordagem e culminar com a parte prática operacional dela, que é os instrumentos em si usados na transformação de energia solar em energia elétrica, pelo efeito fotovoltaico, né? Então vamos fazer essa pequena incursão no mundo das ideias. Então me acompanhem. Bem, para iniciar, se eu tiver a inspiração de refletir sobre esse pensamento do grande físico William Thomson, o grande físico do século XIX, foi muito importante por sedimentar conhecimentos na área de análise matemática, na área de termodinâmica, na área de eletricidade. Então era um jovem brilhante que foi contratado como consultor de um projeto muito importante, né, e um projeto muito difícil, que foi passar os cabos de telecomunicação pelo Atlântico pela primeira vez, né, no século XIX. Então ele foi contratado como consultor e ao fim da entrega dos seus relatórios, né, eu acho que ele não foi muito levado a sério, porque ele tratava do estado da arte, do conhecimento da física, né, o que está na ponta do conhecimento. Ele, por exemplo, se utilizava de medições de instrumentos que não existiam ainda, que ele próprio criou, né? E lidava com conceitos ainda que estavam muito nebulosos, né? Ainda nas terminologias, no vocabulário da ciência e das técnicas. Então não levaram muito a sério em princípio, mas depois tiveram que se dobrar e o projeto só foi concluído, né, em boa parte por conta da interveniência e dos conhecimentos, né, da capacidade criativa do William Thomson, que logo depois se tornou Lord, né, o Lord Kelvin. Então essa frase dele é uma frase que pode, vamos dizer assim, pode sintetizar toda a nossa abordagem aqui desses 10, 15 minutos sobre instrumentos, sobre grandeza, sobre o conceito de grandeza, sobre o conceito de padrão, etc. Então essa frase ela diz o seguinte: afirma muitas vezes que se você medir aquilo que está falando e expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não pode exprimir em números, o seu conhecimento é pobre e insatisfatório. Então vamos fazer que essa frase ecoe na nossa mente até o final dessa exposição aqui. Tudo começou com os filósofos na Grécia Antiga, 7 séculos antes de Cristo, né? Os chamados filósofos físicos, né? Os filósofos físicos, os patriarcas, os primogênitos das ciências e das técnicas no Ocidente. Então temos aí consegui aí gravuras, né, que representavam alguns desses patriarcas, desses primogênitos, que é o Tales de Mileto, é considerado realmente um grande esteio, né, o primeiro grande pensador ocidental na Grécia Antiga, na Grécia helenística ainda. Então ele, por exemplo, ele angariado sobre conhecimentos de mecânica celeste, ele já previa eclipses, né, já conseguia na sua época, 7 séculos antes de Cristo, já conseguia prever eclipses, né? Temos o Anaximandro e o Anaximenes de Mileto, que abordavam a origem, procuravam a origem das coisas, né? Como a matéria começou, de onde surgiu tudo, né? O Pitágoras de Samos, grande matemático, né? Fundador da escola pitagórica, que é um grande
foi grande inspiração para a ciência contemporânea, né? Angariada, baseada em números, né? Lembremos aí novamente do Lord Kelvin, né? Do William Thompson, falando em números. Então ele dizia a mesma coisa, o Pitágoras. Ele achava que a grande expressão, né? O grande léxico da natureza seria os números, a forma em que a natureza se expressa e como ela se coaduna para a sua criação é baseado em números. Temos o Demócrito de Abdera, aí Demócrito junto com seu grande companheiro, né, o Leucipo, foram os fundadores da escola atomística. Foi onde nasceu pela primeira vez o pensamento na história humana de que tudo era constituído de coisas diminutas, partículas invisíveis e indivisíveis, chamadas átomos, né? Tomo, divisão, A100, são coisas que não têm divisão, né? Que bem muito depois foi comprovado, né? Já com outros pensadores já muito posteriores, né? Com experimentos, com instrumentos. Então temos essa importância aí do pai do atomismo, Demócrito de Abdera, né? E o Leucipo, não esqueçamos também do Leucipo. Temos o Heráclito de Éfeso, o grande pensador, o Heráclito Escoltói, o obscuro, era um homem de uma família nobre. Ele abandonou tudo, foi morar nas montanhas, né? Inclusive uma das obras capitais da mente humana, uma obra chamada Alles was sprach Zarathustra, ein Buch für alles und keinen. Assim falava Zaratustra, um livro para todos e para ninguém, do grande filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, né? Nascido em 1844, faleceu em 1900. Dizem que o Zaratustra do Nietzsche foi uma grande inspiração, né? O Heráclito de Éfeso foi o grande Zaratustra. O Nietzsche, para escrever o Zaratustra, se inspirou no Heráclito de Éfeso, que era um homem que abandonava o convívio social, né? Me parece que ele era um pouco misantrópico, e aí ele foi subir as montanhas, morreu de uma forma um pouco trágica. Não vou contar porque vamos se estender o tempo aqui, mas foi também um grande pensador, né? Que falava sobre a transitoriedade das coisas, né? A única permanência é a impermanência, é uma grande frase criada por ele, né? A outra é: o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, não será o mesmo rio, não será o mesmo homem. Então nós temos esse esteio aí desses filósofos, né, que se propunham a fazer uma análise da physis. A palavra física vem de physis, que do grego é natureza. Então eles se propunham a ter um olhar, né, um olhar contemplativo e cognitivo, né, da natureza, de pensar os fenômenos da natureza como a chuva, as orografias, né, como surgiram as montanhas, por que que chove, por que que esquenta, de onde nós viemos, né, para onde nós vamos, tudo sobre a perspectiva de um pensamento, digamos assim, racional, na análise da natureza, também para a gente terminar essa parte expositiva mais lúdica aí, eu citei um grande físico brasileiro, né, o Mário Schemberg, grande físico brasileiro, que foi um dos precursores aí, um dos patriarcas do efeito Urca, de decaimento de estrelas, né, estrelas gigantescas que explodiam, né, no final da sua vida, da sua longevidade, né. Então ele explicou como é que se forma esse fenômeno, né, que ele chamou de efeito Urca, ultra rápido catástrofe. Então, junto ele, em parceria com outro grande físico aí, né, um dos pilares da física moderna, o George Gamow, que é um dos pais da teoria do Big Bang, né. Então, nesse livro aí, certo, que eu citei, pensando a física, certo, ele disse: pelo menos, desde a Grécia Antiga, o objetivo da física foi, sobretudo, elaborar uma descrição quantitativa dos fenômenos da natureza. Quantitativa da natureza. Os fenômenos quantitativos. Você quantificar a natureza. Lembremos do Lord Kelvin. Lembremos do Pitágoras, que dizia que a natureza se exprimia por meio de números, né? Então é uma frase muito bonita que eu apreendi desse livro aí, né? Pensando a física, do grande físico brasileiro Mário Schemberg. Então, e se falar em medições, em quantificações, né, de fenômenos da natureza, nós temos que pensar que existe essa palavra, grandeza. A grandeza é o tijolo fundante da ciência.
sem esse conceito de grandeza, a ciência contemporânea, a ciência moderna, pós-moderna, a ciência depois, né, de Galileu Galilei, de Copérnico, do grande Isaac Newton, essa ciência não teria nascido sem essa ideia de grandeza, certo? De que se pode quantificar a natureza. Então, grandeza é tudo que pode ser medido, né? Tudo que se pode medir, eu chamo de grandeza. E atrelado a esse conceito de grandeza, volta a dizer, o tijolo fundante das ciências e das técnicas, sem esse pilar, sem essa fundação, não seria possível estarmos aqui, né, com todas as, por bem ou por mal, né, todas as vitórias da ciência. Então esse aspecto, né, e esse conceito de grandeza é atrelado a esse conceito de medição, certo? A medição são as operações que você tem que fazer para você alcançar o objetivo daquela quantificação. Então essa é a medição, é o ato de medir, né? Então nós temos algumas grandezas aí que eu esbocei, né, como comprimento, tempo, temperatura, massa, etc. São coisas que nós lidamos no nosso dia a dia. Então o homem buscou através da história, né, do tempo, ele segmentar, né, a natureza, tratar a natureza em partes para o seu melhor entendimento e analisar de forma individual essas partes, quantificando-as para você ter padrões, né, para você ter padrões comparativos. Então essa é a base do conceito de grandeza e do conceito de medição. Bem antes dos gregos, né? Como eu disse, tudo começou nos gregos, mas não tão bem assim, certo? Porque tudo começou com os gregos para a nossa história ocidental, do nosso conhecimento, da nossa filosofia e das ciências ocidentais, né? Mas antes, o homem já tinha um certo nível de nebulosidade, né, desses conceitos e dessa conceituação da natureza, né, que precisava medir, esquadrinhar a natureza. Então, por exemplo, aqui esse slide ele diz que cerca de 4.000 a.C., né, eles já usavam partes do corpo para fazer medições de grandezas, como o comprimento, por exemplo. Então, vamos dizer assim, no ramo da agrimensura, né, da medição de terras, que era bem usado, né, no Império Egípcio, então já se usava partes de corpos, como uma braça, né? Rapaz, qual a medida aqui? Qual a medida desse terreno aqui? Daqui para ali é seu, dali para lá é meu. Então como é que a gente vai medir aqui? Então se buscou encarnar essas grandezas em partes do corpo, né? Aqui temos aqui um egípcio, né, mostrando o seu braço aqui. Então aqui se fala no cúbito, aqui se fala no palmo, aqui se fala no côvado real. Então esses são os padrões, né? São, digamos assim, a encarnação daquela grandeza. Temos aqui a polegada, temos aqui o pé, o palmo, a jarda, o passo, né? Então todos foram tentativas de encarnar esse conceito de grandeza da natureza, da quantificação da natureza. Temos outras medidas aqui na Grécia Antiga, o médimo, o pé, o padrão áureo, etc. Todos foram usados, né, de forma muito vitoriosa para as construções, para medições, né, na área da arquitetura, normalmente, área de arquitetura, até mesmo na pintura, né, o padrão áureo, na área de artes plásticas, etc. Só para exemplificar aqui, por exemplo, os gregos utilizavam esse instrumento que eles criaram para quantificar o tempo. Então, a passagem do tempo, né, que é a clepsidra. Então, era uma espécie de vaso, certo? Com um furo por onde escoava a água, e era determinado um tempo específico para que aquela água escoasse. Então, você padroniza aquela fração de tempo. Rapaz, qual é o tempo? Rapaz, é o tempo suficiente para baixar a água aqui nessa clepsidra, nesse instrumento aqui. Então, esse instrumento, temos aí uma gravura, né, dele graduado, cheio de medidas. E quando ela ia escoando, a água ia escoando, o tempo ia passando, né? Eu posso dizer que isso aí, assim, é o protótipo da ampulheta, né? Depois foi usada a areia, né? Mas em princípio se utilizou aí a água. Então é uma maneira de você quantificar o tempo,
ou mais especificamente a passagem do tempo. Bem, nós temos hoje o vocabulário internacional de metrologia, que é a ciência humana responsável pelas medidas, né? E aí ele fala quais são os padrões de medida, né? O que é padrão de medida? É um refino desses conceitos antigos, né? Que foram criados na Grécia Antiga, no Egito, etc., com o passar de tempo com os romanos, né? Então hoje em dia existe um vocabulário, o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, que diz que o padrão de medição deve possuir uma incerteza de medição, né? Então ele não é uma medição absoluta. Nenhuma encarnação da sua grandeza tem o poder, digamos assim, absoluto de exteriorização daquela grandeza. Toda medição tem uma que ele chama de incerteza de medição. Então, dependendo do refino da técnica que você se utiliza para fazer aquela medição, né, é utilizado uma espécie de tolerância, que é a incerteza de medição, certo? Para você realizá-la. É que ele dá um exemplo, né, por exemplo, o metro, que é a encarnação da grandeza, né, de espaço, que é o comprimento. Então, essa grandeza, né, ela foi encarnada, foi materializada em 1799, depois foi substituída em 1889 por uma barra de platina e de irídio de seção transversal em X. Então, que a 0 grau teria pretensamente essa medida de 1 metro. É o próprio metro. Rapaz, diabo é 1 metro? É isso aqui é 1 metro. Então, 1 metro é uma barra de platina e irídio que está em algum museu por aí, em alguma instituição, em algum birô, certo? Em que a 0 grau, ela é uma barra de metal, né? Então com o calor ela dilata, então teria que se fazer a medição sem essa variação aí da dimensão dela por conta do calor, né? Então a 0 grau ela teria 1 metro, certo? Então esse padrão de metro, né, pela barra de platina e irídio foi depois substituído, certo? Pela velocidade, o translado da luz. Então, 1 metro seria um tempo, o espaço percorrido pela luz durante tanto tempo, certo? Aqui ele fala aqui, né, que a definição foi estabelecida em 1983, certo? E pela primeira vez no sistema internacional foi usado como uma constante fundamental a velocidade da luz, certo? Então, para ele aqui, o metro não é mais uma barra de platina e irídio, para nós, né? É a distância percorrida pela luz no vácuo, durante 1 sobre 299.792.458 segundos, certo? Então, é algo muito pequeno, né? A luz tem a velocidade no vácuo, né, de cerca de 300 mil km por segundo, né? Então, seria o percurso percorrido pela luz, certo? Durante esse tempo aqui, que seria o metro. E outro padrão, né, que é utilizado hoje é relativo ao tempo, né, que é o segundo. O que é o segundo? O segundo é um pulsar aí de uma partícula atômica, né, que é especificamente o césio 133, certo? Então é o tempo que ela leva para oscilar esse montante de vezes aqui, certo? Que está escrito aqui. 9 bilhões 192.631.760 vezes. Então é o tempo que ele precisa para pulsar esse montante de vezes. É 1 segundo. Né? Então temos um relógio de césio aqui no Observatório Nacional, fica no Rio de Janeiro, né? Então esse aqui é o padrão de segundo para nós. Vou falar um pouco aqui, já entrando na esfera, né, da energia solar. É claro que nós temos que falar sobre o Sol, né? Os egípcios chamavam de Ra, os gregos chamavam de Hélio. Para nós é uma estrela, que é o Sol. É uma estrela de meia-idade, no diagrama de Hertzsprung-Russell. É um físico que instituiu, né, vamos dizer assim, a cronologia do desenvolvimento da estrela, que é chamado diagrama de Hertzsprung-Russell. E esse diagrama aponta que a nossa estrela, segundo a sua massa, ela é uma estrela de meia-idade, certo? Ela tem cerca de 5 bilhões de anos, mais especificamente 4,6 bilhões de anos. É uma estrela que vai durar aí cerca de
10 bilhões de anos, né? É uma estrela perdida, né, na nossa galáxia, que é um ajuntamento de bilhões de estrelas, né, de cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas a nossa galáxia tem. Então o Sol, que, que é o grande fomentador da vida, né, do nosso sistema solar, o grande organizador gravitacional do sistema solar, ele está imerso aí nessa emaranhada de outras de 200 a 400 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, né? Só na nossa galáxia. Você imagina aí nas outras galáxias vizinhas, né? Por exemplo, tem uma galáxia vizinha nossa aqui, a mais próxima, a galáxia em espiral mais próxima nossa, é o espiral de Andrômeda, fica a 2 milhões e 200 mil anos-luz daqui. 2 milhões e 200 mil anos-luz, ou seja, se nós conseguíssemos um aparelho, engendrar um aparelho que percorresse a velocidade da luz, que é cerca de 300 mil km por segundo, né, no vácuo, nós demoraríamos 2 milhões e 200 mil anos-luz, né, 2 milhões e 200 mil anos para chegar lá. Você vê as dimensões em que nós estamos imersos, né, o quão somos pequenos e o quão somos grandes para entendermos tudo isso. Vamos passar aqui. Esse aqui é uma exemplificação, né? Um esboço da nossa Via Láctea, né? Certo? Aí nós estamos aí numa periferia bem distante do centro da Via Láctea, né? Então é meio reconfortante saber que a gente está imerso no infinito em todas as direções. Aí eu vou apontar algumas grandezas, né, relativas ao Sol, o tamanho do Sol, por exemplo, né, que ele é 110 vezes maior que a Terra, certo? Aqui temos a circunferência dele, né, em termos de massa, né, tem uma exemplificação de escala aqui, certo? Ele 330 vezes tem mais massivo que o nosso planeta Terra. É muita coisa, né? E ao mesmo tempo é pouca coisa, porque mesmo o Sol tendo 330 vezes a massa da Terra, certo? E sendo algumas centenas de vezes maior do que a Terra em volume, né? O Sol é uma estrela também muito diminuta. Nós temos inclusive até acesso visual à vista desarmada de estrelas muito maiores. Se você observar o céu, existe uma das constelações, né, do zodíaco, uma constelação bem peculiar pelo seu formato, que é a constelação do Escorpião. Né? Se você olhar mais ou menos no meio da constelação do Escorpião, você vai ver uma estrelinha vermelha lá, certo? Que é uma estrela chamada Antares. Essa estrela chamada Antares, ela tem 400 vezes o tamanho do nosso Sol. Você imagina a grandiosidade disso aí. E hoje a grande astrofísica, né, a astronomia, a astrofísica já descobriu estrelas, né, não muito distantes, com milhões de vezes o tamanho do Sol. Então as escalas são coisas gigantescas, né? Aqui algo relativo à rotação, né, do Sol, que ele leva 27 dias no Equador e 35 dias do Sol para fazer o seu período de rotação, certo? E estamos aqui dando esse sobrevoo, né, sobre a história do conceito de grandeza e sobre, já que entramos no tema do Sol, né, não poderia deixar de homenagear e de falar do grande Francis Reginald Hall. Né, temos aqui na nossa fortaleza uma avenida chamada Mr. Hall, que é uma avenida em homenagem a esse engenheiro ferroviário, né, que nascido na Alemanha, aliás, na Inglaterra, né, e veio para cá, para o Brasil, trabalhar para a Ceará Trem, para implementar as primeiras vias férreas aqui no nosso estado, né, e ele era astrônomo, ele gostava de observar o céu, né, era um grande observador, e um grande observador solar. Então ele fez o que se chamou, né, de diagrama das secas. Durante toda a sua estadia aqui no Brasil e no Ceará mais especificamente, e ele morreu aqui e inclusive está aberto para visitas, né? Quem quiser visitá-lo pode ir até no cemitério São João Batista. Lá nós temos lá um túmulo, né, do Mr. Hall. Ele se enterrou aqui na nossa terra. Ficou tão apaixonado, né, pelo nosso Ceará, que ele se enterrou aqui e ficou por aqui mesmo.
mas ele instituiu o chamado diagrama das secas, que era um diagrama que ligava as atividades solares, de tempestades solares, de manchas solares, ao fenômeno das secas aqui no Nordeste, né, especificamente no Ceará. Então ele intuiu que as nossas secas aqui eram advindas de fenômenos de tempestades ou de manchas solares, né, alguns fenômenos que aconteciam no Sol. Então, quando aconteciam esses fenômenos é que iniciavam os períodos, né, de estiagem, e quando esses fenômenos sumiam, essa estiagem também ela desaparecia, né, e que era um fenômeno cíclico, assim como os fenômenos, né, os fenômenos dinâmicos do Sol. Então temos aqui, ele está no meio do círculo aqui, né, o grande Francis Reginald Hall, certo? E aí aqui se convergem, certo, os físicos da Grécia Antiga, converge o grande Pitágoras de Samos, certo? Converge os grandes físicos de lá para cá, os grandes matemáticos, os grandes engenheiros, né? E convergem os instrumentos que nós utilizamos para monitorarmos o Sol e para monitorarmos a fabricação de energia advinda, energia elétrica advinda da energia solar. Então é a conversão aqui, né, entre os gregos e os engenheiros. Já falando na instrumentação, esse aqui é um dos instrumentos, né, que são utilizados para a observação dos fenômenos solares e para a geração de energia eólica, que é o heliógrafo, né, esse nome é inspirado no deus Hélios, né, deus Hélios, é o deus Sol, né. Então é um instrumento que monitora justamente o número de horas que o Sol brilha, certo? É um fenômeno chamado de insolação. Então, é esse instrumento aí que faz isso. Temos o actinógrafo, certo? Que é um instrumento que mede a intensidade, certo, dessas radiações e a variação na atmosfera, certo? Então, o Sol emana a sua radiação e entre o Sol e a nossa placa fotovoltaica existe a nossa atmosfera. E essa atmosfera está em atividade e ela conturba a chegada dos raios solares aqui. É só ver a diferença num dia em que, né, o Sol está pleno e o céu está sem nuvens, e no dia túnel, onde existe muita nuvem. Então você vê mudança de temperatura, a mudança da irradiação, né, da chegada da irradiação solar para nós. E quem monitora isso aí é esse instrumento chamado actinógrafo, certo? Temos outro aqui, o piranômetro, certo? Que é um instrumento aí que ele foi engenhado para mesurar, para medir, né, a densidade do fluxo de radiação solar, certo? Então, dentro de um intervalo de tempo. É um instrumento também muito interessante, né? Temos o piroheliômetro, certo? Que mede a irradiação direta do Sol, certo? Então, ele é um instrumento que tem uma janelinha que recebe essa irradiação, vai para uma termopilha, e essa termopilha converte o sinal, né, para energia elétrica, e ali ele convertido em alguma unidade, né, que é visualizada aqui como já fruto da atividade solar. E para terminar, né, claro, dizendo que eu fui muito sucinto aqui, fui muito breve, cada assunto desse demanda um estudo em particular, né, e demandaria muito tempo para a gente expor, né, cada um desses termos aí, cada um desses pensadores que foram abordados, né. Mas ante o tempo, né, esse foi em suma, né, assim, que a gente pôde recolher e fazer as ligações com a história, a filosofia, a engenharia, né, a astronomia, etc. Mas é muito importante que, ante esses poucos conhecimentos que eu trouxe aqui, certo, e compactos conhecimentos, a gente tivesse em mente principalmente a questão do conceito de grandeza. O que é grandeza? Né? Então isso é muito importante, é uma questão, acho que a questão nevral, diante de todas as palavras que eu proferi aqui, a palavra frase seria grandeza, né? O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado, e isso é grandeza. E a segunda palavra é medição, né? Falamos muito em medir, em quantificar. O que é medição? É o ato de quantificar aquele fenômeno ou aquele ente,
chamado analito. Analito é aquilo que você vai analisar. A irradiação solar é um analito, por exemplo, né? Então, por exemplo, o sangue humano é um analito. Você pode ali fazer quantificações do número de células, né? Então, montante de eritrócitos, montante de plaquetas, o montante de leucócitos, etc. Os tamanhos das células, né? Existem tamanhos padrões para pessoas normais, também é uma espécie de quantificação. Então, aquilo que você vai medir é o fenômeno nós chamamos de analito, certo? Dentro dessa terminologia de medição, que é a quantificação do fenômeno. Que eu coloquei uma bibliografia, né? E muito obrigado por tudo. Eu espero ter outra oportunidade, né, de explanar com mais tempo todos esses termos, né? Porque são todos muito interessantes. E mais do que interessantes, eles são os tijolos que fundaram, né, a civilização humana. Muito obrigado.